Olá, estamos começando o nosso programa Câmara Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara, Dr. Paulo Imamura, que é pediatra em especialização em neonatologista, médico neonatal na Santa Casa de Lins desde 87. Dr. Paulo que tem uma ampla experiência e nos deu o prazer de estar aqui conosco para falar sobre um assunto muito importante, que é a síndrome alcoólica fetal. Essa síndrome que tem atingido muitas crianças e por isso eu quero que você fique com a gente até o final dessa entrevista para que você saiba o que é, o que fazer para prevenir e quais são as consequências dessa síndrome. Doutor, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui, que dedicou um pouquinho do seu tempo para esclarecer, para falar sobre esse assunto que é tão importante. Gostaria que o senhor se apresentasse e ficasse à vontade para a gente bater esse papo para entender o que é a síndrome alcoólica fetal. Obrigado, eu agradeço muito essa oportunidade, porque a gente vai conversar sobre um problema gravíssimo, né? Que não é só do Brasil, é o mundo todo, que é o problema do álcool, né? Quando o álcool é ingerido pela mulher que está grávida, né? Então, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. E esse meu trabalho voltado para orientar sobre a SAF, que é a síndrome alcoólica fetal, vem da questão de que eu participo de um grupo de estudos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Existem grupos de estudos sobre o problema do álcool na gestação no Brasil todo, no mundo todo, né? E a Sociedade de Pediatria de São Paulo, há muitos anos, montou um grupo de estudos. E esse grupo de estudos, pra você ter ideia, chama-se Grupo de Estudos sobre o Efeito do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido. A consequência vai... Por quê? Porque o álcool ele causa problema na mãe que está gestando, no bebê que está sendo formado dentro do útero e também depois que o bebê nasce, né? Então a gente fala que a síndrome alcoólica fetal é a forma mais grave do espectro alcoólico fetal. Ela é a forma mais grave porque ela traz malformações no bebê. E o espectro alcoólico fetal são todos transtornos que o álcool pode causar, né, tanto na gestante, quanto no feto e no bebê, né? Então a gente fala que é o espectro fetal. Doutor, e falando sobre isso, nós estamos aqui para lembrar que no dia 9 de setembro foi comemorado o Dia Mundial da SAF. Essa que é uma data, o senhor até esteve aqui participando da tribuna para falar sobre isso. É uma data que está no calendário, mas é pouco falada. Sim, sim. Você vê um problema tão grave, por isso os estudos no mundo inteiro estão sendo retomados, porque está cada vez mais assim, aumentando o número de crianças que têm problemas decorrentes desse problema da mãe usar álcool na gravidez. Doutor, e as mulheres estão bebendo mais que os homens? Então, além do álcool ser um problema de saúde pública muito grande, o que tem acontecido ao longo dos anos, Patrícia, é que as mulheres atualmente têm uma incidência maior de uso de bebida alcoólica do que os homens, né? E a gente vê isso na prática, né? Você passa pelos bares, você vê a moçada, as meninas bebendo, tanto quanto os homens, coisa que antigamente não era assim. E justamente a mulher está bebendo mais, né? Como a mulher tem um pouco mais de tecido gorduroso e menos água, o álcool dilui mais fácil no organismo da mulher, né? Então a mulher fica embebeda mais fácil e justamente a mulher que pode engravidar, né? E os efeitos do álcool podem aparecer no bebê que está sendo gestado. A gravidez precoce e esse uso do álcool, tem alguma ligação? Por essas mães mais novas ou essas gravidezes indesejadas, não planejadas e que segue aí num ritmo de uso de álcool? Ou não tem a ver? Como eu disse, o grupo de estudo é o efeito do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido. Na gestante, se ela está grávida e ela usa algum tipo de bebida alcoólica, ela pode ter grandes problemas. Ela pode ter ameaça de parto prematuro, ela pode apresentar sofrimento fetal com líquido, com mecônio, né? Ela pode ter pré-eclâmpsia, né? Ela pode ter hipertonia uterina.
Então, o álcool, já durante a gestação, pode afetar, inclusive, a condição da mãe estar gestando de uma maneira inadequada. Doutor, e uma curiosidade. Eu já presenciei gestantes que param de beber a bebida alcoólica e passam lá o zero sem álcool. Cerveja sem álcool, por exemplo. Muito boa pergunta, porque o que acontece é o que você falou, que fica é uma falsa ideia de que a bebida sem álcool não causa problema. Por quê? Porque nós estamos num país que não é exatamente tão sério quanto deveria. Então foi feita uma avaliação de bebidas que estão escritas sem álcool, zero Sim. álcool, e foram encontrados em torno de 5% a 7% de álcool nessas bebidas que são ditas sem álcool. Então até essa bebida sem álcool aqui no Brasil traz muito risco para a gestante. E no mundo, estão acontecendo muitos casos de nascimento de criança com SAF? O senhor que é especialista, trabalha na ANEL e acaba tendo contato direto com esses bebês prematuros. É possível perceber esse aumento? Sim, aumenta no mundo inteiro. Por isso o nosso grupo de estudo ele não é único, né? No mundo inteiro estão se fazendo estudos sobre o problema do álcool. E só para você ter ideia, as diferenças do aparecimento da síndrome alcoólica fetal é diferente em vários países do mundo. Por exemplo, o Canadá, que é um país muito desenvolvido, onde tem uma prevenção de saúde pública, né? No Canadá, se você ganha um bebezinho lá, vai um enfermeiro da unidade básica lá acompanhar você durante um ano na sua casa. Saber se você está amamentando, como é que está você, né? Então, o Canadá tem uma incidência muito baixa de síndrome alcoólica fetal. De cada 1000 bebês, nasce meio bebê com problema decorrente do álcool, né? Nos Estados Unidos, que bebe mais, já sobe para 10 para cada 1000, né? Na Itália, que toma muito vinho, de cada 1000 nascimentos, 120 crianças podem ter a síndrome alcoólica fetal. E na Rússia, onde usam muito vodka, que tem um teor de álcool muito grande, né? A incidência é em torno de 140 crianças para cada 1000. Né? Então as coisas estão acontecendo no mundo inteiro e os médicos estão muito preocupados com essa evolução desse grande problema. No Brasil, como são esses números? Então, no Brasil, a gente não tem estudos muito bem feitos, né? Você sabe que os recursos da saúde pública não são muito grandes, então para fazer uma pesquisa dessa, não dá para fazer uma abrangência nacional. Mas se estima que aqui no Brasil, de cada 1000 nascimentos, 7 crianças podem nascer com a síndrome alcoólica fetal. Mas nós temos a Maria dos Anjos, que faz parte do nosso grupo de estudos, que é neonatologista do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Para você ter ideia, nesse hospital de São Paulo, que é da periferia, atende uma população de baixa renda, né, na periferia de São Paulo, ela verificou que lá no Hospital Nova Cachoeirinha, onde acontece 600 partos por mês. Meu Deus. Né? Aqui, para você ter ideia, aqui em Lins, nasce aproximadamente 1000 e poucas crianças por ano. Por ano. Lá nesse hospital, nasce 600 crianças por mês. E lá ela verificou que a incidência é de 20 crianças para cada 1000 nascimentos. Então, uma incidência muito maior do que a média suposta no Brasil e mostra o quanto grave que é esse problema de saúde pública. Quando a gente fala sobre síndrome, as pessoas podem pensar que vai nascer com algo visível. Pode ser que sim, mas essa síndrome ela não é tão fácil de ser diagnosticada, né? Sim, não. Então, como eu falei no início, a síndrome alcoólica fetal é a forma mais grave do espectro alcoólico fetal. Então, a criança que nasce com a forma completa da síndrome alcoólica fetal, ela pode nascer com microcefalia, que é a criança nasce com um crânio que não desenvolveu, o cérebro foi afetado, não desenvolveu na vida intrauterina. Ou então ela pode nascer com uma formação que o cérebro nasce com líquido dentro, nasce com hidrocefalia. É uma coisa muito visível, né? Fazendo parte dessa síndrome completa, uma criança que nasce com a síndrome completa, ela não tem essa rima bucal. Então, se você for perceber, o lábio dela aqui é liso, não tem esse sulco aqui. Né? O lábio superior é fininho e o inferior é carnudo. É uma coisa muito visível, né? Tem o narizinho pequeno, a orelha mais baixa e o crânio pequeno.
Essa é a forma mais grave, mas não é a mais comum, né? Essa forma completa não é a mais comum. Então, quando a criança não nasce com essa forma completa, né, nasce externamente sem malformações, ela pode nascer com malformações de órgãos internos, né? Isso é o espectro da cólica fetal. Então, ela nasce aparentemente sem malformações, Sim. mas ela pode nascer com o estômago malformado, com o coração malformado, com o rim malformado, com o intestino malformado, com o fígado com malformações. Então, essas malformações de órgãos internos também fazem parte do espectro alcoólico fetal. Essa gestante, essa mãe que ela tem como hábito o uso de álcool, e na gravidez ela fica sabendo ou se para pensar sobre a síndrome alcoólica fetal e quer saber se o bebezinho dela está bem. Durante a gestação, é possível verificar? Então, ainda a gente não tem, Patrícia, um exame de sangue, né, que possa determinar se aquela criança está com risco. Então, existem estudos sobre o líquido amniótico. Então, se colhe o líquido amniótico, onde o bebê está envolvido, e a gente faz o exame dele e tem algumas enzimas que alteram, que pode mostrar que essa criança pode estar apresentando. Mas isso então em fase de estudo. Então, na verdade, não tem um exame que a gestante possa fazer para dizer se o bebê dela está com risco ou não. Então, o ideal é que ela realmente não faça uso de nenhuma bebida alcoólica durante a gravidez. Até ia perguntar para o senhor aqui se a quantidade de bebidas pode causar maior ou menor risco da SAF? Sim. O quanto você bebe, também o que é importante, o quanto de teor alcoólico que tem a bebida. Por exemplo, aí pode fazer uma comparação entre um chopinho e a vodka. Então, quanto maior teor alcoólico da bebida, mais risco pode trazer para essa gestação, para esse feto, não é verdade? E também, assim, o tempo de uso, se a mãe usou no início da gravidez, durante toda a gravidez, né? E o que acontece é que aqui no Brasil, uma grande parte das gravidezes não são planejadas. Sim. Então, tem estudo mostrando que quase da metade das mães que engravidaram tomaram uma cervejinha durante a gravidez toda. E uns 30% tomaram nos primeiros 6 meses. O que significa? Como o embriãozinho, o feto, está sendo formado, toda a estrutura dele, do cérebro, do coraçãozinho, já no primeiro mês de vida, então ele se submete a um risco muito grande de ter malformação. Né? Então depende de quanto que ela bebe, do teor de álcool da bebida, né? O quanto tempo que ela bebeu, que fase da gestação, mas de qualquer maneira, em qualquer fase da gestação, pode causar problema. A criança começa a desenvolver, o feto desenvolve no primeiro mês, e depois até o final da gestação ele vai completando o desenvolvimento desses órgãos. Se há a presença do álcool no líquido amniótico, no sangue do bebezinho, o bebezinho pode ter uma malformação durante a evolução dessa gravidez. Doutor, e da parte cognitiva? Na verdade, a SAF é uma situação de saúde pública, porque essa criança ela vai, ao longo dos anos, apresentar esses problemas? Então, a gente pode dividir assim o espectro de alcoólico fetal em 3 situações. A primeira é quando a criança tem a forma completa da síndrome alcoólica fetal, que ela já nasce com malformação, né? E também, eu acabei sem falar para você, que a malformação também não é só do cérebro. Ela pode nascer com uma falta de um membro, né? Com os dedinhos grudados, com uma falta de um dedinho, sabe? Uma formação da coluna, né? Tem a meningomielocele, que a coluna não fecha direitinho e sai a espinha para fora, a gente pode dizer assim, né? Tudo faz parte da síndrome alcoólica fetal, da forma completa, né? Se não nasce com uma formação externa, que nem eu falei para você, pode haver problemas de formação dos órgãos internos. A criança nasce fisicamente, externamente bem, mas tem uma formação dos órgãos internos, vai ter que sofrer cirurgia, fazer vários procedimentos, né? E quando a criança não nasce com uma formação externa, nem uma formação externa, o grande problema da saúde pública se fica nessas crianças. Por quê? Para cada criança que nasce com a síndrome completa, que é visível que a criança tem a síndrome alcoólica fetal, tem mais de 30 crianças
que não tem uma formação externa nem interna, mas essas crianças vão, durante o desenvolvimento dela na pequena infância, apresentar problemas de desenvolvimento. E aí pode se confundir com outras doenças? Com outras síndromes? Sim, Ou até sim. mesmo com o espectro autismo? Sim, porque essa criança, né, que tem problema do neurodesenvolvimento, ela pode ter atraso de desenvolvimento da fala, demorar para andar, demorar para falar. Quando ela entrar na escola, ela pode ter dificuldade de aprendizado, dificuldade cognitiva, principalmente em matemática, né? Ela tem dificuldade de comportamento, né? Que confunde com outras síndromes, Sim. como o autismo, inclusive, né? Então, o álcool, ele pode ter, sim, estar associado com alterações de comportamento semelhante ao autismo, né? E esse é o grande problema, porque a criança vai desenvolvendo, entrando na escola, ela não aprende e vai exigindo situações muito complicadas para a família lidar com essa criança. E como diagnosticar? Como fechar esse diagnóstico? O diagnóstico da síndrome fetal, ele não é fácil de ser feito, porque ele fica praticamente sendo de exclusão. Então, essa criança nasceu com malformação, a gente vai fazer uma anamnese, saber se a mãe tomou algum medicamento na gravidez, se ela teve alguma doença que levou a criança a ter malformação. E a gente muitas vezes não encontra nenhum medicamento que pode ter causado, nenhuma doença, nenhuma situação, e a gente encontra só de dado que a mãe contar que ela usou álcool durante a gravidez, né? E tem essas características externas que a gente pode detectar, né? E que no final das contas a gente consegue fechar esse diagnóstico, porque não é um problema genético. Sim. Então fica realmente assim a hipótese final de que o causador foi o álcool. E tem tratamento? A síndrome fetal, ela não tem cura. Ela não tem cura, né? Não tem cura. É lógico que se a criança nasceu com uma formação dos órgãos, a gente vai operar, ver cada órgão que foi afetado, como é o que acontece, mas ela não tem cura. Então nós vamos tratar dos problemas que já aconteceram nessa criança e fazer o melhor para que ela tente superar essas dificuldades. Sim, desenvolver. Né? Então, uma criança que eu falei que a grande maioria são crianças com problema de neurodesenvolvimento, então se a criança tem problema de neurodesenvolvimento, ela vai exigir a consulta com o neurologista, a consulta com o psicólogo que tem problema de comportamento, uma atenção especial na escola, auxiliar na escola, porque ela não consegue desenvolver atenção, concentração, não consegue aprender. Sim. Né? Ela precisa de uma enfermeira, porque ela não consegue deglutir direito, precisa de uma fisioterapeuta, porque ela não tem força muscular que deveria ter para a idade. Então, exige uma equipe multidisciplinar para cuidar de todo esse problema que ela tem, que não tem cura, Sim. mas que nós vamos tentar minimizar todo esse agravo que a criança apresentou. Doutor, e falando sobre essa situação, a partir do nascimento do bebê, essa família percebe, fala, olha, eu bebi, eu tenho percebido esses sinais no meu filho ou na minha filha, aonde essa família vai procurar ajuda? Aqui no município de Lins, existe algum lugar que atende essas mães, que vai oferecer esse serviço multidisciplinar? Então, Patrícia, a criança que nasce com problema de neurodesenvolvimento, ela precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Precisa de um neurologista, de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, de um neurologista, de uma enfermeira, de um psicólogo. Então, deveria haver um lugar que houvesse uma equipe para atender essas crianças, né? O NGA tinha uma equipe pequena, inclusive, que atendia essas crianças com problema de desenvolvimento, mas o NGA fechou no final do ano passado. Então, na verdade, uma criança que tem a síndrome alcoólica fetal, tem alguma coisa relacionada com neurodesenvolvimento, ela não tem, na verdade, uma referência. Sim, onde ela vai ser atendida. Isso é muito grave, né? Por isso, nas unidades básicas, seria importante que os médicos fossem orientados para fazer o diagnóstico da síndrome alcoólica fetal
E também que o poder público se envolvesse nesse grande problema e criasse locais para que fosse atendida essas crianças, que é um número muito grande, na verdade. A gente percebe nas esferas, tanto federal, estadual e até nos municípios, a baixa divulgação desse assunto. Sim, sim. É muito pouco divulgado. A gente sabe que há interesse muito grande por trás da indústria do álcool, mas você vê que tem muitas ONGs que cuidam de crianças com vários tipos de problemas. Por exemplo, existe a família Down, a família do autista, né? A família de crianças com problema de aprendizado. Existem várias ONGs, mas a gente não tem a família SAF. Sim. Nós temos uma pessoa chamada Cleísa, que é do Acre, e ela adotou uma criança que tinha atraso de desenvolvimento mental, e depois que ela foi atrás descobriu o que tinha acontecido com essa criança que ela adotou. E aí que ela fizeram o diagnóstico de ser síndrome alcoólica fetal. Então ela no Acre está lutando muito para fazer legislações. Ela criou a família SAF lá no Acre, para você ter ideia, né? Então o mundo inteiro, o Brasil inteiro está se movimentando para tentar buscar um tratamento adequado, o melhor possível para essas crianças, né? Divulgar para a população o problema do álcool, né? Então essas pessoas que vão fazer com que chegue no governo talvez um empenho maior de se ater a cuidar dessas crianças. Doutor, o senhor tem ciência se existe uma legislação que, por exemplo, que determine na embalagem das bebidas esse aviso, ou existe algo que regulamenta isso ou não? Então, Patrícia, nos países mais desenvolvidos, então vamos citar alguns países da Europa, né? A Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França, o que acontece? Há uma legislação e as bebidas que contêm álcool têm, de uma maneira bem chamativa, um alerta, né? Beber na gravidez pode trazer problemas de desenvolvimento do feto e do recém-nascido. Porque no Brasil é pequenininho. E é um destaque grande na garrafa, né? Aqui no Brasil, que nós conseguimos até o momento, a Ambev coloca nas latinhas de cerveja um aviso bem pequeno, de 1 centímetro quadrado, um deles dizendo que não pode beber com menos de 18 anos, não pode beber e dirigir, né? E um pouquinho de que tem uma gestante dizendo que é proibido beber na gravidez, mas um destaque muito pequeno. Então falta um empenho do poder público de realmente levar a sério e fazer um destaque grande nessa advertência nas bebidas. A irritabilidade é um dos sintomas ou não? Sim, é lógico que a irritabilidade na criança depende não só de problemas relacionados ao álcool, mas problema também da maneira que a criança é cuidada no ambiente familiar. Então a gente sabe que as famílias desestruturadas, que não lidam bem com as crianças, pode causar também problema de aprendizado, de agitação psicomotora, né? E muitas vezes fica só no diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e às vezes é só a questão do relacionamento da família com essa criança. Doutor, um pai, o pai que bebe, influencia nessa formação da criança? Qual é a ligação desse pai alcoólatra nessa formação? O álcool é extremamente teratogênico, né? Ele causa problemas graves e pode atingir o gene. O pai também, quando ele bebe álcool, ele pode também causar alterações na formação do seu espermatozoide. Então, o que acontece, a gente sabe por estudos, que o bebê que nasce de uma mãe que bebe álcool, de um pai alcoólico, tem uma grande tendência a se tornar alcoólico também durante o seu desenvolvimento. Isso acontece. E agora nós vamos falar sobre as drogas, como maconha, crack, cocaína. Elas causam mais problemas que o álcool? Causam tanto problema quanto o álcool, apesar do álcool ser até pior. Mas como você falou, o álcool é uma droga lícita, né? Então,
choca a gente saber que uma gestante está grávida, e você sabe que ela é usuária, ela faz uso de maconha, de cocaína, ou de crack, né? Isso deixa a gente bem chocado. Mas o uso do álcool quase não choca. Mas, na verdade, todas elas têm o mesmo efeito deletério no feto. Qual que é o efeito deletério das drogas e do álcool? Ele inunda o líquido amniótico, né, como se o bebê tivesse mergulhado numa piscina cheia de álcool, né? Pra você ter ideia, 1 hora depois que a mãe bebe, o mesmo nível de álcool que tem no sangue dela vai estar no sangue do bebê. E o cérebro, o corpinho dele está se formando, não é verdade? Então, o efeito que acontece é que a placenta e o bebê não metaboliza esse álcool. Então, tanto as drogas quanto o álcool causam uma vasoconstrição. O que é vasoconstrição? As artérias que levam o sangue para o bebê desenvolver, com nutriente e tudo, elas ficam com um calibre menor. Então, vai menos aporte de sangue, de oxigênio para o bebê. Então, você imagina uma pessoa que está vivendo com menos quantidade de oxigênio do que é o normal, né? Então, tudo isso afeta, e as drogas e o álcool fazem o mesmo caminho praticamente. Existem situações em que esse bebê nasce com abstinência? O senhor já presenciou? Ou isso não Com acontece? relação às drogas, né, acontece sim. A gente que trabalha na UTI, a gente vê muitos recém-nascidos que nascem de mães drogaditas, né, seja ela cocaína, maconha, e que a criança, ela nasce e tem agitação psicomotora intensa. Elas choram, se esperneiam, elas não acalmam, e a gente tem que usar muito sedativo nessas crianças, inclusive, que é decorrente do uso das drogas durante a gestação. Então, hoje, a SAF é um problema das famílias. É uma situação em que se tem que prestar atenção, onde gestante não deve usar nenhum tipo de álcool. Sim, porque é um problema da família, por quê? Porque uma criança que nasce com o espectro de alcoólico fetal, que ela tem problema de neurodesenvolvimento, então você vê essa família, o trabalho que ela vai ter para levar essa criança no fonoaudiólogo, no psicólogo, no fisioterapeuta, né, no neurologista, em toda especialidade, porque, que nem eu falei, ela não tem cura. Sim. Nós vamos tentar fazer o melhor para minimizar todos os problemas musculares, neurológicos, de comportamento, através de talvez de medicamentos. Então você vê o que causa de problema, não só na criança, mas na toda a família que está vivendo com essa criança que tem um distúrbio alcoólico fetal, né? E a criança também que nasce com malformações, né? E a maioria das malformações internas são cardíacas. Então, o bebê, quase metade das crianças que têm síndrome alcoólico fetal podem ser com problema cardíaco. Dos órgãos internos é o mais comum. E uma criança que tem problema cardíaco, ela vai exigir cuidados a vida toda, né? Então, envolve toda a família nesse problema, sim. Doutor, e pela dificuldade de fechar o diagnóstico e até mesmo de falar sobre esse assunto, das pessoas estarem atentas ao tanto de danos que causa, é possível que muitas das crianças estão sendo laudadas com outras doenças? Sim, sim, com certeza. Como a gente trabalha na UTI, a gente realmente tem mais visão do que está acontecendo, né, com esse problema, porque a gente vê a gestante chegar na Santa Casa, que está em trabalho de parto prematuro, que o bebezinho dela nasceu com um problema, e a gente consegue detectar que essa mãe foi usuária, né? Sim. E muitas vezes passa desapercebida pela população como um todo, que não está diretamente participando dos cuidados dessas crianças que nascem com esse problema, né? Doutor, e como os poderes, o executivo, o legislativo e até mesmo a comunidade pode colaborar para falar sobre isso? O que a sociedade pode fazer para diminuir os casos de síndrome alcoólica fetal? É informação, por isso eu fico agradecido de estar aqui, porque é informação. Eu faço várias palestras para gestantes, né? E de uma maneira geral, em torno de 10% das gestantes já ouviu falar sobre esse problema. A grande maioria ainda hoje, né, não entende a gravidade desse problema, né?
Tanto assim que muitas vezes as gestantes contam para mim, mas será que a gente não pode tomar uma bebidinha uma vez por semana, assim, né? Então são desinformação. Então a gente tem o dever de levar essa informação para a população, que muitas vezes não está atenta a essa gravidade, né? Então são campanhas de prevenção, campanhas de formação principalmente, e é muito bom estar aqui, porque a gente imagina que fazendo essa divulgação, cada um que está ouvindo, que a gente está conversando, pode ser uma pessoa que vai orientar, que vai passar essa informação para um parente que está grávida, para um amigo que está grávida, para um conhecido, né? Porque só assim a gente vai conseguir mostrar à população o quanto esse problema é grave. Doutor, enquanto infelizmente nas grandes esferas a gente não percebe essa visão e esse investimento, eu gostaria de parabenizar o senhor e tantos outros, como do grupo de pesquisa, que tem feito esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que, se conseguir atingir o maior número de pessoas e transformar essa visão para que as mães parem de beber e falem para outras pessoas, a gente vai fazendo a diferença. São por pessoas como o senhor que a gente está aqui e que vale a pena, né? Pessoas que se engajam para fazer algo pela sociedade. O nosso grupo de estudo acredita nisso, né? Como você falou, é um trabalho de formiguinha, porque falta muito apoio governamental, né? Que nem comparando com o Canadá é um país onde tem um SUS perfeito para isso. Lá você paga um imposto muito grande, mas você tem o retorno. Então a saúde pública ela é muito boa. Lá você não tem atendimento particular, tudo é um SUS, mas um SUS com recurso, que funciona e que está preocupado com a população, né? Então, mas enquanto isso, a gente vai, por isso eu agradeço muito estar aqui, porque depende muito dessa informação. Sim. E se cada um que está ouvindo o que a gente tem conversado aqui, alertar um parente, alertar um conhecido, uma pessoa que está grávida sobre isso, a gente pode estar salvando o futuro de uma criança. Sim. Né? Então isso é muito importante. Muito obrigado. O senhor volte aqui mais vezes para a gente continuar falando sobre esse assunto e tantos outros. Eu que agradeço. E esse foi o nosso programa Câmara Entrevista. Você que está nos assistindo, compartilhem essa entrevista, falem, seja um multiplicador dessa informação. Na gravidez, zero álcool. Nós estamos em todos os canais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Acompanhe tudo o que acontece no Legislativo e aqui na tela você vai ver o número da ouvidoria. Através desse canal, você pode entrar em contato com a Câmara e manifestar sua sugestão, sua crítica, seu pedido e estar aí manifestando o seu papel de cidadão. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima!